ser de assim? Toda a honra e toda a glória seja dada ao nome do Senhor. Meus irmãos, com alegria, eu desejo saudá-los com a paz do Senhor. É uma satisfação poder estarmos aqui adorando a Deus no 31º Congresso da UMADEB aqui de Brasília. Deus continue abençoando esta linda mocidade que faz o trabalho do Senhor aqui, coordenado pelos nossos amigos e irmãos, o evangelista Denis e a irmã Carla. Deus abençoe esses organizadores desta tão grandiosa festa que tem mexido com as estruturas aqui de Brasília e todo o Distrito Federal. Fica aqui as minhas considerações e a minha parabenização pelo tão grande evento e esse trabalho que tem marcado os corações dos jovens aqui desta cidade. Também agradecer a Deus pela honrosa oportunidade que me confere de chegar aqui até a sua casa e ocupar essa tribuna, pela oportunidade dada ao pastor presidente dessa igreja, pastor Orcival Xavier, junto com sua esposa, irmã Diana. Deus abençoe esse ilustre casal que faz o trabalho do Senhor aqui nesta cidade, desbravando Brasília e adjacências. Fica aqui o nosso respeito, o nosso carinho ao pastor, à sua família e todo o ministério e o corpo de obreiros. Também toda a igreja, a esta multidão de jovens que se reúne aqui neste ginásio, nesta quadra, para receber a palavra de Deus. Por certo, Deus tem uma palavra para o nosso coração e nós sairemos daqui melhores do que chegamos. É um prazer poder ver o cantor Anderson Freire, junto com a sua digníssima esposa. Deus abençoe esse ilustre casal, esse adorador. É impossível não perceber que o céu está aqui. Eu não vou perguntar quem está sentindo Deus, porque todo mundo aqui está sentindo Deus. E se tem alguém aqui que ainda não está sentindo Deus, é possível que você esteja com algum problema, mas até o final dessa reunião, o Espírito do Senhor vai tocar o seu coração nessa noite. E você será abençoado pela palavra do Senhor. Quantos vieram ouvir Deus falar, dê um sinal com a sua mão. Se você puder, vire para a pessoa que está do seu lado, diga para ele ou para ela: Deus te trouxe aqui na UMADEB para falar com você. Nós vamos ler a palavra de Deus. Eu tenho uma mensagem de Deus para o vosso coração e eu quero compartilhar com a igreja nessa oportunidade. Mas antes eu quero conhecer aqui os jovens solteiros. Tem solteiro aqui, gente? Tem? Cadê os solteiros? Os que estão cantando e os que não estão cantando na UMADEB. Dê um sinal. Solteiro, levanta a mão assim. Cadê? Fica com a mão levantada que eu tenho uma profecia para vocês. E eu vou profetizar sem falar em línguas. Levanta a mão, levanta a mão. Isso. Você está pronto para receber a profecia? Você vai casar. Você vai. Olha o avivamento que aconteceu aqui. Escute, escute. Eu preciso só de retorno aqui. Tem 3 fases na vida do jovem. Vocês sabiam que tem 3 fases na vida do jovem? 3 fases. O jovem solteiro, ele tem 3 fases na sua vida. A primeira fase do jovem solteiro é o Salmo 40. Esperei com paciência no Senhor. É a primeira fase. Aí depois do Salmo 40, ele pula para o Salmo 70. O Salmo 70 é o apressa-te, Senhor. Mas deixa eu dizer uma coisa aqui. Quando chega na fase do Salmo 70, é porque você não pode mais chamar o indivíduo de moço e nem moça. A gente fala mocidade, né? Na verdade não é mocidade. Quando passa do Salmo 70, a gente chama mocinho de idade. Conhece alguém assim?
mocinho de idade, mocinha de idade. Aí quando ele sai da fase do Salmo 70, ele vai para as palavras de Jesus: o que vier a mim, de maneira alguma eu lanço fora. Mas hoje você pode sair daqui abençoado. Diga para quem está do teu lado aí: toda panela tem sua tampa. Diga para mim. Olhe para cá, olhe para cá. E jovem crente, moço crente, casa com moça crente. Moça crente casa com moço crente. E essa festa aqui não é só para gente dar glória, falar em línguas. Essa festa aqui é para vocês casar também. Essa festa aqui está cheio. Essa festa aqui está cheio de pretendentes solteiros. Quantos varões solteiros nós temos aqui? Cadê? Aí. Quanta moça solteira nós temos aqui? Aí. Ô, glória. Você vai casar. Vamos ler a Bíblia. Irmãos, eu quero informar-lhes que na banca da Umadeb está o nosso material. Eu tenho alguns DVDs ali, por favor. Deixa eu só falar aos irmãos aqui, só os DVDs. Eu tenho aqui comigo alguns materiais em DVDs. Eu tenho esse aqui, ó, A Trajetória do Escolhido, Agarrador de Calcanhar ou Geração da Promessa, Filhinhos, já é a última hora, As 6 lições da fornalha. Fora esses temas, eu tenho mais 13 temas de mensagem lá na banca da Umadeb. Você vai estar abençoando o nosso ministério e conhecendo melhor o nosso trabalho. Se quiser, pode acessar a nossa página www.gilmarfiuza.com.br ou a nossa fanpage no Facebook, pr.gilmarfiuza. O material custa R$10, está lá na banca. Pastor, eu não tenho dinheiro, mas eu trouxe uma maquininha de crente lá, passa débito, crédito, cartão de membro, vai lá, tá bom? Você vai nos abençoar e investir no trabalho do Senhor. E esses materiais eu quero ofertar ao pastor Osival, por favor. Eu tenho uma mensagem de Deus para vocês aqui, Cantares de Salomão, Cantares de número 6. Cantares é um livro poético e ele não possui versículos e nem capítulo, ele é um livro de números. Ele é um livro poético e eu quero convidar-lhes para uma mensagem de Deus para essa reflexão. Cantares de número 6 e o verso de número 3. Cantares de Salomão ou Cântico dos Cânticos, de número 6 e o verso de número 3. Quem achou o texto, diga comigo, amém. Diz assim: eu sou do meu amado, e o meu amado é meu, ele se alimenta entre os lírios. Eu vou repetir: eu sou do meu amado, e o meu amado é meu, ele se alimenta entre os lírios. Vamos repetir só a parte A do verso 3 que diz: eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Vamos lá? Eu sou. Mas vamos dar um brado para estourar esse lugar aqui com a glória de Deus. Vamos lá? 1, 2, 3. Eu sou. Eu quero falar nessa noite sobre um texto que, na verdade, o livro de Cantares, ele tem aqui algumas alegorias. O livro de Cantares de Salomão, ele é um livro conhecido para os judeus como o livro ou o inário para este povo, entre um enlace matrimonial de Deus com o seu povo Israel. Só que nós estamos no tempo da graça, e no tempo da graça a igreja está ligada a Cristo pelo sacrifício vicário da cruz do Calvário. E dentro deste livro nós encontramos aqui algumas características, dentro de algumas alegorias,
existem alguns estudiosos da Bíblia que acreditam que este livro, ele apenas pode servir como uma espécie de aconselhamento para uma vida a dois. Só que quando a gente olha nas entrelinhas deste livro, nós podemos desfrutar aqui e conhecer os mistérios revelados para a Igreja de Cristo em Salomão e nesta moça que nós acabamos de ler, que ela faz essa expressão no verso 3 deste número 6 de Cânticos, que diz: eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Quando a gente olha para esse livro, nós vamos observar que a história do livro de Cantares, ela não começa exatamente com Salomão. A história do livro de Cantares começa com Davi. Davi, um grande rei que Deus estabeleceu, um homem poderoso. Como Davi não houve outro guerreiro, um homem forte, valente, que tomou o reino, que colocou impostos em Jerusalém para que todos pagassem para Jerusalém. Não havia guerreiro, não havia homem que adestrasse tantos valentes como fez Davi. E na velhice de Davi, o texto vai nos falar que esse homem estava cansado, e por esse cansaço que ele sente, ele está no seu palácio. Primeiro livro dos Reis, o capítulo de número 1 e o versículo de número 3, a Bíblia diz que nessa ocasião eles trouxeram uma moça. Essa moça se chama Abisag. Abisag é uma moça camponesa do deserto, e esta camponesa, ela vem para aquecer a Davi, porque na ocasião Davi sofre de uma hipotermia no seu corpo. A hipotermia é algo que deixa o calor do corpo cair, a temperatura cai, e no momento em que a temperatura do corpo cai, esse indivíduo começa a sofrer ataques de tremor. Ele sente frio sobre o seu corpo, e os historiadores e a Bíblia nos diz que ninguém continha esse tremor de Davi. Era numa ocasião em que Davi já ia passar o trono para Salomão. O Senhor havia dito para Davi que ele seria o seu sucessor, que Salomão, por sua vez, seria aquele que se assentaria no trono e que levantaria uma grande casa para que o nome do Senhor fosse adorado. E quando a gente vai olhar neste momento de fragilidade de Davi, Davi sofre desta enfermidade, o que faz com que a consciência de Davi acabe também ficando demorosa, ficando morosa. E neste momento, Adonias, que estava acompanhando o trono, que também era um dos filhos, estava aproveitando a fraqueza do corpo de Davi para tentar usurpar o trono e tomar o lugar de Salomão. E o texto vai se passando. A Bíblia diz que ele usurpa por algum tempo, mas o profeta Natã, que estava junto de Batseba, ele intercede a Davi dizendo: Davi, você fez uma promessa a Batseba e a Salomão, que o trono em que você está é o trono que Deus dará ao seu filho e também a Batseba, que por sua vez existe um tratado e isso não se pode quebrar. E o texto nos diz que Salomão agora é colocado sobre o trono. Desta feita, enquanto Salomão está colocando-se no trono, Deus aparece para Salomão. E no momento que Deus aparece para Salomão, Deus aparece a ele dizendo: Salomão, pede-me o que queres que eu te dê. E ele diz: Senhor, eu não quero riqueza, porém eu quero sabedoria para entrar e sair diante desse povo. E nesse momento da velhice de Davi, enquanto Davi tem essas crises de hipotermia, o texto vai nos dizer que os conselheiros de Davi acharam por bem trazer uma moça. Eles tinham todos os paliativos, todos os remédios da época, nada sarava aquele tremor do corpo de Davi. Então eles acharam por bem que se trouxesse uma donzela, achassem uma moça virgem, uma moça santa, que não tivesse se deitado com ninguém, que não tivesse procurado nenhum homem,
e que tivesse se guardado, subindo ao palácio, na hora das crises de Davi, ela se deitaria sobre o corpo de Davi, e o calor do seu corpo aqueceria o calor e traria calor ao corpo de Davi. E foi o que aconteceu. Eles trouxeram essa moça tem o nome de Abisag. Quando ela chega no palácio, a Bíblia vai nos falar que ela começa a fazer este trabalho de aquecer, de atender, e ela atende a Davi numa espécie de uma enfermeira, de alguém que cuida de sua saúde. Alguns estudiosos da Bíblia acreditam que essa moça aqui foi visada por Salomão. Essa moça era uma moça de pele escura, porque ela era do deserto, ela era uma camponesa, ela era uma moça que morava nas tendas de Quedar, ela morava na Palestina. A Palestina era uma cidade baixa de Jerusalém, afastada a alguns quilômetros, e com essa distância, os historiadores também dizem que o sol da Palestina era um sol causticante. Quem vivia na Palestina vivia debaixo de um calor de aproximadamente 50 graus centígrados, era um calor sufocante. Por isso as pessoas da Palestina, elas eram de peles mais escuras, e até utilizavam azeite, utilizavam óleo para passar sobre o seu corpo como uma espécie de hidratação, para que o sol não queimasse o seu corpo e ficasse descascado. Elas utilizavam, todos os da Palestina, utilizavam este produto para bronzear a sua pele e também hidratar por conta do calor. Você vai observar que quando essa moça chega em Jerusalém, essa moça é atípica de todas as moças. Ela era uma moça caipira, ela era uma moça morena, ela era uma amassadora de uvas, ela era alguém que trabalhava em vinha, ela trabalhava incansavelmente na sua vinha, e quando ela foi chamada, ela deixou o seu trabalho e subiu para Jerusalém para cuidar de Davi. Só que quando Davi morreu, os historiadores nos dizem que essa moça voltou para o seu lugar de origem. Salomão aqui nunca mais esqueceu dessa moça, nunca mais Salomão esqueceu dessa menina. Essa menina marcou a vida de Salomão. Salomão agora é um homem forte, um homem que está sobre o reinado. Ele agora é um grande compositor. A história nos diz que Salomão compõe aproximadamente 1005 provérbios. Ele é conhecido pela grandeza de discernir entre aquelas duas mães qual era a mãe verdadeira. Ele entrega o filho à mãe verdadeira, e a Bíblia vai nos falar que ele também se casa com a filha de Faraó. Ele se torna poderoso, ele se torna um dos homens mais ricos, possivelmente o terceiro homem mais rico de todo o mundo. Deus apareceu para Salomão, e quando Deus apareceu para Salomão, Deus disse para Salomão: já que você não me pediu a riqueza, já que você me pediu sabedoria para entrar e para sair, eu te darei riqueza e tu serás próspero. Esse homem cresceu, ele se tornou famoso, ele é elogiado por todo o povo de Jerusalém, ele recebe os impostos de seu pai, de todas as cidades que pagavam imposto para Jerusalém. Ele ergue uma grande casa a Deus, ele recebe madeira do Líbano, ele recebe ouro de Ofir, ele recebe especiarias de visitantes que vinham a ele. A rainha de Sabá também vai o visitar. Flávio Joséfo conta que quando ela vai o visitar, ela fica tão lisonjeada com a grandeza, com a suntuosidade, com o comportamento dos servos que estavam ali, que ela chega a sofrer uma espécie de desmaio. Ela tem um mal súbito e é socorrida diante de tanta grandeza
que os seus olhos vê. Aí a Bíblia vai nos relatar, no Velho Testamento, nós vamos ter aqui 9 cânticos. O Velho Testamento, ele é composto de 9 cânticos. O primeiro cântico na Bíblia é o cântico de Adão. O segundo cântico na Bíblia é o cântico de Moisés ao passar o Mar Vermelho. O segundo cântico, o terceiro cântico da Bíblia é o cântico dos filhos de Israel, quando eles passam pelos poços, que os poços estavam entulhados, eles começaram a gritar: sobe poço, sobe poço, sobe poço. O quarto cântico é o cântico de Moisés. Quando Deus vai recolher Moisés, Moisés sobe para o monte, e antes que ele fosse escondido por Deus, ele canta um hino ao Senhor. O quinto cântico da Bíblia é um dos cânticos mais conhecidos que nós podemos saber, é o cântico de Josué. Quem é que não conhece o cântico da batalha, das 36 horas que Josué ganha a peleja, quando o Senhor segura o sol e a lua? Ele segura o tempo, porque naquela época o relógio, ele era medido pela sombra, e conforme a sombra ia caindo, você sabia se o horário subia ou se descia. E a Bíblia diz que a sombra estava chegando, e enquanto a sombra estava chegando, Josué falou para o Senhor: Senhor, o dia já está acabando, e nós não podemos perder essa peleja. E Deus disse para Josué: Josué, dá uma ordem para o sol que se detenha no seu vale, e a lua se detenha no seu lugar. E Deus estabilizou a escada do tempo, e aquela sombra parou, e eles guerrearam 36 horas, e houve uma grande matança, e Deus deu os inimigos na mão de Josué. O sexto cântico da Bíblia é o cântico de Débora e Baraque. Quem é que não ouviu falar sobre essa mulher, a juíza da Bíblia? Uma mulher forte, uma mulher valente, uma das mulheres que se destaca no livro dos Juízes por conta da sua autoridade. Ela chega diante de Baraque e diz para Baraque: Deus dará Jabim nas nossas mãos e nós ganharemos esta batalha. E ela canta um cântico a Deus quando Deus coloca os seus adversários na sua mão. O sétimo cântico da Bíblia é o cântico de Ana. Quem não lembra de Ana? Ana é aquela mulher oprimida que competia junto em sua casa com uma mulher chamada Penina. Elas eram casadas com Eucana, e a Bíblia fala que Ana não gerava, e Penina dava filhos, e todo ano Penina batia na barriga assim e dizia para Ana: ei Ana, eu gero e Eucana me quer mais do que você, eu sou mais benquista do que você, eu dou a luz, você não dá luz. E Ana se angustiou com aquele negócio, porque o crente, quando está angustiado, ele procura um pilar de oração, e ele só levanta de lá depois que Deus dá vitória para ele. E ela se encostou no pilar da casa do Senhor, e quando ela se encosta no pilar da casa, ela não come, ela não bebe, ela não faz absolutamente nada, ela só ora compulsivamente, ao ponto de chegar à fadiga. E o texto diz que ela balbuceia com os seus lábios, e o sacerdote, quando olhou, teve ela por embriagada, e disse: não faças como a filha de Belial. E ela disse: não, eu tenho colocado diante de Deus as minhas necessidades. E aí ele a abençoa, e quando ela abençoa, o texto diz que ela canta um cântico que todo mundo conhece. Ela canta bem alto para Penina ouvir: ei, o arco dos fortes foi quebrado, e os que tropeçaram foram cingidos de força. Já no sétimo cântico aqui, essa noite, eu tenho uma palavra para profetizar. Eu sei que chegou muita gente aqui na Almadeb
que está debaixo de uma grande opressão, mas assim como Ana cantou, você também vai cantar, dizendo: o arco foi quebrado e os que tropeçavam foram cingidos de força. O oitavo cântico da Bíblia é o cântico de Davi. Quem não lembra do cântico de Davi? O cântico de Davi é um dos cânticos mais alegres que nós vemos. É um cântico que eu costumo dizer que é o cântico sem protocolo, é o cântico sem etiqueta, é o cântico que ele não estava preso à etiqueta. O texto diz que a arca de Deus havia sido levada para a casa de Dagom, ficado lá por muito tempo, tinha sido levado para outras casas estranhas, até que passou pela casa de Abinadab, até que passou pela casa de Obed-edom. E quando eles vêm restituindo a arca, trazendo a arca na mão, Davi estava tão alegre que o texto diz que ele tirou a estola de rei. A estola de rei era mais ou menos uma roupa como essa, que cobria todo o seu corpo, e por baixo era uma espécie de camisola, era uma roupa transparente, e quando se tirava a estola, ficava somente com a roupa transparente. Davi estava tão alegre, Davi estava tão lisonjeado, que ele não estava preocupado com roupa, ele não estava preocupado com o que estava acontecendo no momento, com relação à sua vida, que o texto diz que ele arrancou a estola e ficou somente com uma roupa fina. E Mical, que não gostava de adorar, ficava na janela, debruçada, olhando, achando ridículo, dizendo: o rei adorando, sem a túnica, sem a estola de rei. Aí a Bíblia diz que Davi olhou para Mical e disse: Mical, você está preocupada com ética? Você está preocupada com etiqueta? Deus tomou o reino da mão de seu pai, Deus tomou o reino da mão de Saul, e eu agora, por sua vez, estou recuperando a arca de Deus para esta casa. Eu não estou preocupado, eu vou dançar, eu vou bailar, eu vou cantar, eu vou adorar. E Deus colocou em nossas mãos o cântico da vitória. Alguém de repente chegou aqui essa noite e quem sabe está preocupado, dizendo: mas precisa de tudo isso? Para que tanto barulho? Cuidado, você pode estar que nem Mical. Quem veio adorar está que nem Davi, não está preocupado. Quem é que vai pregar? Quem é que vai cantar? Quem é que vai profetizar? Ele também não está preocupado se o culto vai terminar 9, ou se vai terminar 10, ou se vai virar vigília. Ele quer ver o céu descer sobre a cabeça dele, a manifestação da glória de Deus entrar. Essa noite vamos adorar ao Rei que merece louvor, porque quem quebra protocolo abre a sua boca e faz como Davi, entoando o cântico de adoração.